programa de hoje você vai ver mais um caso de explosão a banco no interior de Minas. Dessa vez foi em Pedra do Indaiá, no centro-oeste do estado. A agência ficou totalmente destruída, gente. Já já você vai ver os detalhes dessa reportagem, a reportagem completa para você. A gente vai mostrar também imagens impressionantes do momento em que um carro invade uma padaria e por pouco, gente. Por pouco não atinge 4 pessoas que faziam lanche. E o pior, o motorista estava, adivinhe, com sintomas de embriaguez. É isso mesmo, mais um desses casos que você já viu falar tantas vezes. E os roubos de carro já se tornaram um crime comum em todo o país. Mas nessa madrugada, em São Paulo, até a polícia se surpreendeu. Olha, uma quadrilha levou uma ambulância e ninguém sabe ainda qual foi o verdadeiro objetivo dos assaltantes. Vai saber. Roda. Homens que trabalham para salvar vidas. Mas na madrugada desta segunda-feira, foi a vida deles que ficou sob risco. 4 criminosos invadiram esta base do SAMU no Jardim Ângela, periferia da zona sul de São Paulo. Armados com um facão, renderam e amarraram o vigia. Depois, abordaram um enfermeiro e um motorista que estavam de plantão. Eles arrombaram as portas dos armários e roubaram objetos pessoais dos funcionários. Um deles ficou sem a aliança. Os criminosos chegaram a cortar uma bota em busca das chaves de um veículo. A guarita ficou destruída. Depois de fazer a limpa dentro da base, os assaltantes fugiram levando a moto de um dos funcionários, uma das motos de serviço do SAMU e uma ambulância. A polícia agora quer saber o que o bando pretendia fazer com essa viatura, que só foi recuperada 9 horas depois. A motocicleta de uma das vítimas também foi encontrada. Um menor de idade foi detido e levado para a Fundação Casa. Os outros 3 assaltantes estão sendo procurados. Imagina, seria cômico, né, se não fosse trágico, porque roubarem uma ambulância que poderia estar sendo empregada aí no socorro a alguém. Agora, eu também fico me perguntando o que é que eles queriam com essa ambulância. Provavelmente, essa é uma teoria minha, tinha algum bandido, algum criminoso que estava ferido e eles queriam transportar para algum lugar. É muito comum em casos em que traficantes, outro tipo de criminosos se ferem, às vezes em local onde a polícia não pode chegar e onde também não devem chegar outras viaturas, que os criminosos arrumem um enfermeiro, um médico e que eles atendam esse criminoso no local dele, no habitat dele ali. Já aconteceu isso? Acontece. Aqui também em Belo Horizonte, mas essa é outra história, a gente falou outro dia. Um carro, gente, um homem, gente, assaltou um carro no bairro Alípio de Melo. Ou melhor, assaltou uma mulher no bairro Alípio de Melo, roubou o carro dela e fugiu. O carro acabou batendo lá no bairro Coração Eucarístico. Mas olha só que azar. Ele bateu o veículo em uma viatura da polícia. Aí, claro, a PM pôs a mão no sujeito e ele foi preso. Olha, eu te mostro essa história agora. O carro roubado ficou com a frente destruída. Ele atingiu uma viatura da PM que estava estacionada ao lado de uma base móvel na Praça do Corel, no bairro Coração Eucarístico, região oeste da capital. A gente avistou esse veículo ali mais ou menos perto das proximidades do aglomerado Bimbarra. E nesse momento a gente foi em direção ao veículo para realizar a abordagem, só que o veículo evadiu da guarnição. Então iniciou uma perseguição nas ruas do bairro Coração Eucarístico, né? O veículo fugindo da gente em alta velocidade. Não sei o que ele foi tentar fazer, se foi tentar passar direto na praça ou não conseguiu fazer a curva. Ele deu um rasante ali na praça e caiu dentro da praça e bateu na viatura da polícia militar que estava parada do lado da base comunitária móvel. Nesse exato momento, os 2 autores que estavam dentro do carro evadiram a pé. Aí a guarnição se dividiu, né, para tentar pegá-los. E um autor foi capturado. O homem preso foi identificado como David da Silva Gomes, de 34 anos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 municiado. O suspeito já tem passagem por tráfico, roubo e homicídio. O comparsa dele conseguiu escapar.
Olha, eu tentei conversar com o rapazinho ali, mas ele não quis falar nada, não quis se comprometer. Mas você viu pelas imagens a marca na árvore? Se puder colocar para mim, aí o ponto onde a viatura foi atingida pelo carro, você viu o HB20 encostado na viatura e aí a marca na árvore. Imagina, essa praça fica ali numa área de muita movimentação, no bairro Coração Eucarístico, perto da faculdade. Imagina se tem alguém passando por ali nesse momento. A base móvel da PM estava ali também. Felizmente não houve feridos, nenhum policial se feriu, ninguém que passasse pelo local se feriu e esse rapazinho aí acabou preso, né? O comparsa dele fugiu. Agora, felizmente, uma coisa eles fizeram, não sei se você percebeu na matéria, eu contei aí, eles liberaram a mulher que estava no carro, ela estava com os 2 filhos, eles tomaram o carro e liberaram as crianças. Eu falei, bom, pelo menos liberou as crianças, porque bandido às vezes tem mania de levar a família inteira, porque aí fica mais fácil fazer saque, aquelas coisas, nós não vamos ensinar aqui não, nós estamos dizendo que pelo menos dessa vez a mulher com os filhos ficou, o carro dela foi recuperado e embora tenha que passar por conserto, né? E o outro rapaz, olha, fica esperto, a polícia vai pôr a mão em você. E chegou a hora da participação do telespectador do Alterosa Alerta. O Alisson, que é morador do bairro Jardim Colonial, lá em Ribeirão das Neves, mostra pra gente a situação da rua dele. Lá os buracos impedem a circulação de veículos, gente. Dá só uma olhada nessas imagens que ele mandou pra gente. Olha só. Nós estamos aqui na rua Pássaro Preto, no bairro Colonial, para estar mostrando a condição da rua, a situação que ela se encontra aqui nesse momento, a qual não está tendo como o carro passar. Eu já tenho ido na prefeitura de Ribeirão das Neves várias vezes. A resposta deles é só falando para mim que eles já estão vindo medir os buracos. Só que já tem 2 anos isso e até hoje ainda não se encontra a rua arrumada. Aqui então vamos falar com o senhor aqui, que está tentando subir aqui o morro de ré. Tem jeito de passagem não, eu vou ter que deixar meu carro aqui e subir com as caixas nas costas para fazer a entrega lá em cima. Aqui embaixo ainda tem mais alguma coisa ainda. Outro dia já aconteceu de estar passando um carro aqui e ele conseguiu cair aqui dentro porque não tinha como, mas ele não tinha visto o buraco, ele passou e caiu aqui dentro. Os vizinhos aqui se reúnem sempre para poder estar jogando um pouco de terra aqui, só que agora não tem condição, porque o buraco ainda aumentou mais ainda. Alisson, eu acho que eles estão medindo esse buraco com a fita métrica. E aí não deu tempo de acabar de medir, né? Porque, pelo amor de Deus, é buraco para dar com pau, como diz alguém, sabe? Quer dizer, muito buraco e vem chuva por aí, né? Eu vou te falar um negócio, Alisson. Nós entramos em contato já com a assessoria da Prefeitura de Ribeirão das Neves, mas nós também, até agora, ó, estamos no vácuo. Não tivemos retorno, mas a gente vai continuar cobrando, viu? Olha, gente, um motorista gravou imagens de um caminhoneiro fazendo um zigue-zague em plena MG 238, perto de 7 Lagoas. Testemunhas contaram que o motorista estaria com sinais de embriaguez. E depois de tanto invadir a contramão, naquele vai pra lá, vem pra cá, ele acabou perdendo o controle do caminhão e atravessou a pista. Mas não foi realizado o teste do bafômetro no motorista, por causa do estado de saúde do condutor. Roda pra mim. Aí, moçada, tá achando que a caminhonete acaba batendo, acho que o cara tá chapado demais, não? Você viu outra vez? Eu digo agora que passar ele não, que tem num canto e no outro, olha. Ó, você ver. Vou chegar perto dele. Ó, você ver, atravessou a pista. Ele vai acabar batendo. Você doido. Olha outra vez, vai, cabotou. Olha, cabotola. Olha, cabotou feio ainda, olha. Ele bateu e ele vai ter morrido esse cara, velho. Olha pra lá, só para pra lá. O cara vai ter morrido, velho. Olha pra você ver. Olha quem virou. Os criação. As criação, velho. Ah, não vai nem ver não, velho. Não quero nem ver não, velho. O cara morreu na hora. O cara tem morrido na hora, tem condições daquilo não. Você percebeu aí por que eu falei que ele não fez o teste do bafômetro? Houve o capotamento
103 vítimas, inclusive ele, 2 vítimas, inclusive ele, ficaram presas às ferragens e precisaram ser socorridas pelo SAMU. Elas foram levadas para o hospital de Sete Lagoas. Os bombeiros também fizeram a retirada dos animais, mas esses que não tinham nada a ver com a imprudência do rapaz, morreram às margens da rodovia, né? Tinha que ter alguém que levasse a pior. Agora eu vou te contar um negócio. Ontem, não sei se você se lembra, ontem a gente mostrou aqui no Alterosa Alerta outra cena de motorista fazendo zigue-zague. Me parece que foi na BR-262. Agora, nessa BR aqui em Sete Lagoas, o motorista colocou a vida dele e de outras pessoas em risco. Roda de novas imagens aí, por favor, diretora. Olha só a imprudência desse camarada. É uma imprudência que é acompanhada por outro motorista que vai narrando que ele está fazendo zigue-zague, ele está entrando na contramão e ele se deu mal, além da outra pessoa que estava com ele no veículo. E os animais também que acabaram morrendo, né? Então, gente, olha, bebida não combina com direção. A gente fala isso aqui o tempo inteiro. E as pessoas parecem que se esquecem. Sabe por quê? Elas acham que não serão vítimas do próprio erro. Mas acabam sendo também, né? Ficam aí as imagens como um alerta para você que está assistindo aqui o nosso Alterosa Sempre Alerta. Bom, a Prefeitura de Belo Horizonte, gente, quer restringir o tráfego de veículos pesados no anel rodoviário, graças a Deus. A medida vai fazer parte de um plano emergencial criado para evitar ou tentar evitar as tragédias. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Calil, que se reuniu com representantes das Polícias Rodoviária Federal, Militar Rodoviária, da BH-Trans, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, além da Via 040, que administra a rodovia. Roda. De acordo com o comandante do policiamento do anel rodoviário, inicialmente serão 8 quilômetros de restrição, do bairro Olhos d'Água até a entrada para a Avenida Amazonas, passando pelo bairro Betânia, um dos locais com maior número de acidentes. A intenção é preservar vidas, a todo momento diminuir os acidentes. É o primeiro passo para acabar com matança no anel rodoviário. Ah, ele é definitivo, acabou o assunto? Não. Começou o assunto anel rodoviário. A partir daí, vai começar um trabalho de o que pode ser melhorado, o que pode ser alargado. E nós temos um trecho muito pequeno que mata, né? Então esse trecho muito pequeno que mata é o que nós vamos entrar nele o mais rápido possível. Um grupo técnico irá se reunir nos próximos dias para definir os horários e os dias da proibição. A intenção, o objetivo é realmente nesse horário de pico, onde acontecem esses acidentes, onde tem uma maior retenção de veículo no anel rodoviário. Pode acontecer sem autorização do DENIT? Tudo será olhado também nesse grupo técnico, né? Será estudado até mesmo questão jurídica, para a gente decidir alguma coisa em relação a esse período de restrição. Segundo a Polícia Rodoviária Militar, em 2016 foram 31 vítimas fatais no anel rodoviário em Belo Horizonte. Em 2017 até agora já são 27 mortos. Foi depois do grave acidente do dia 6 de setembro desse ano que terminou com a morte de um policial civil, a esposa e o filho dele que a Prefeitura de Belo Horizonte entrou na Justiça, com ação civil pública, para assumir a gestão dos 26 quilômetros do anel rodoviário. Calil quer a municipalização das pistas e que o superintendente do DENIT em Minas Gerais seja responsabilizado pelas mortes. É simples assim, nós descruzamos os braços, quarta-feira já se inicia uma reunião de trabalho e vocês serão informados de toda a logística de informação e de comunicação que todas as transportadoras, os caminhoneiros vão receber sobre as restrições no anel rodoviário. Ontem eu pedi aqui para a Polícia Militar, hoje eu vou pedir para o prefeito uma salva de palmas, sabe? Começa a ser resolvido um problema. E palmas para o prefeito, que desde a eleição, desde a campanha dele, dizia que morreu gente no anel, é problema do prefeito. E outras coisas ele dizia, né? Eu acredito que essa é uma das medidas que podem ser tomadas para minimizar, para reduzir as tragédias. O Wagner mostrou na matéria dele aí imagens impressionantes de um dos últimos acidentes onde uma pessoa morreu. São vários acidentes, várias mortes. Eu creio que as famílias que perderam pessoas, parentes lá, agradecem essa medida e todos nós que passamos por lá todos os dias agradecemos também. Tomara que realmente aconteça e que venham os resultados.
E agora você vai ver imagens impressionantes. Um carro invadiu uma padaria na região metropolitana. Olha aí, você está vendo as imagens? Olha, a cena é forte na padaria na região metropolitana do estado de Natal. E por pouco não atinge as 4 pessoas que faziam um lanche. O veículo estacionado também foi atingido. Segundo testemunhas, o motorista tinha sinais de embriaguez, o álcool de novo. E o gente boa se comprometeu a pagar os estragos que ele provocou na padaria e também o carro que estava estacionado na rua. Olha só essas imagens, você vê o susto que essas pessoas levaram. Olha, todo mundo lanchando tranquilamente e um carro simplesmente invade a padaria. Isso não foi aqui, como eu falei, foi em Natal, mas olha só que susto, as pessoas correm ali e os estragos foram grandes, né? O rapaz aí, então, disse que vai pagar todos os estragos. Agora, ele podia também mudar de atitude, né? Parar de beber antes de dirigir. É por aí. E agora, uma história de pilantragem. Um estrangeiro candidato a frade foi preso, suspeito de pedofilia e favorecimento à prostituição. É isso mesmo. E tudo isso aconteceu dentro de uma paróquia em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma mãe, gente, descobriu que o homem que atendia como psicólogo abusava sexualmente de adolescentes durante a consulta. É mole. Põe na tela do alerta. O comportamento do estrangeiro levantou a suspeita desta mãe, que prefere não ser identificada. O filho dela estuda nesta escola municipal de Gravataí. Desde o começo do ano, Walter Frederico Garcês atendia como psicólogo adolescentes de 4 colégios da cidade. Tudo começou com comentários dele nas fotos do Facebook do meu filho. E aí meu filho me mostrou, a gente descobriu que tinha outros meninos aqui que estavam sendo chamados por ele. Depois que as vítimas denunciaram o caso, o homem começou a ser monitorado pela internet. Ele acabou preso em flagrante, suspeito de pedofilia. A mãe usou o telefone do filho adolescente para conversar com o suspeito. Nas mensagens, o estrangeiro pede contatos de amigos de 12 a 16 anos. Diz que paga R$100 por cada menino e 250 se o encontro desse certo. A orientadora de uma das escolas disse que Walter foi apresentado pela província franciscana no Rio Grande do Sul e que ele era candidato a frade. Foi um choque para todos nós, porque ele se mostrava aqui na escola como uma pessoa, como ele mesmo dizia, né, da paz e do bem. Este pai, que também não quer mostrar o rosto, contou que o filho foi abusado durante uma consulta. Falou que teria que tirar a roupa do meu filho para examinar o meu filho, porque ele era psicólogo e clínico. Eu já achei muito estranho isso. Mas como a escola me indicou, eu confiei 100% na escola, né, e acabei deixando. Questionando meu filho sobre o que aconteceu, ele me relatou em partes o que tinha acontecido dentro da sala, né? E me sinto muito revoltado porque assim, o meu filho tem 7 anos de idade. Em nota, a província de São Francisco de Assis pediu perdão às famílias. Ainda tenho medo, com certeza, porque ele pode ser solto, né? Frade, né? Você sabe o que é frade, né? Aquele cara lá religioso que se aproxima como esse aí, que se aproxima das famílias, falando em religião, em Jesus, em Deus. Agora você imagina, o seu filho tá lá, olha, sendo tratado por um cara como esse aqui. E o cara realmente está tentando explorar o seu filho. Olha, eu como mãe fico indignada com isso. Não sei você, mas eu fico indignada, porque todos os dias a gente fala em religiosidade, em se aproximar da questão eu e Jesus, eu e Deus. Agora, quem é que está do lado de lá fazendo isso por nós? Nesse caso, o interlocutor aí também se dizia psicólogo. Que psicologia é essa? Agora, para você tratar a mente, precisa tirar a roupa? Como é que é? A gente tem que perguntar para ele, né? Para tratar a mente, precisa tirar a roupa? Felizmente ele foi descoberto e a gente espera que os abusos parem por aí. Agora é preciso ficar de olho. Não adianta simplesmente levar o filho para a igreja, para a escolinha, para onde quer que for, que seja, e colocar na mão de uma pessoa sem procurar saber quem é essa pessoa. Procure saber, vigie essa pessoa, procure saber os antecedentes dessa pessoa. Esse aí está preso, pelo menos por enquanto. Em outro caso,
que me chocou, a gente vai contar daqui a pouquinho, também envolve adolescentes. Mas eu quero te dizer que o Conselho Regional de Psicologia informou que o Wagner, esse rapaz, esse moço que a gente mostrou a imagem dele aí, esse candidato à frade, não tem registro e que ele poderá ser denunciado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Não falei? Tem que pesquisar. Falou que é médico? Quero o CRM aqui. Falou que é psicólogo? Vou pesquisar também. E por aí vai. E agora sim, eu vou te falar sobre esse outro caso que me chocou. Como cidadã, como mãe. Olha, a gente pensa que filho adolescente, passou dos 15, dos 16, já tem condições de escolher muita coisa na vida, né? Às vezes não. Você vai ver os desdobramentos, um caso bárbaro que aconteceu em Betim, aqui na região metropolitana, nesse fim de semana. 2 jovens de 17 e 18 anos foram assassinadas a tiros e uma adolescente de 16 que estava com elas ficou ferida após ser baleada na madrugada do último sábado, dia 18. A garota de 16 anos só escapou porque se fingiu de morta, gente. E conseguiu pedir socorro a moradores da região onde ela foi deixada pelos criminosos, jogada como um saco de lixo. Hoje a Polícia Civil deu detalhes desse crime que envolve prostituição, corrupção de menores, drogas, sexo e rock and roll, ou melhor, funk. Ouça o que disse o delegado Rodrigo Rodrigues, que é delegado de homicídios de Betim. Põe a sonora dele aqui pra mim. Aqui em Vianópolis, né, um sítio era usado para realização de encontros com sexo, com as adolescentes. Essas adolescentes eram recrutadas na região conhecida por Comunidade Marião, em Contagem. Elas eram recrutadas por um homem, um casal, né, um homem e uma mulher, oferecido a elas drogas, a própria festa, bebida, e elas iam para essas festas tanto para curtir a festa quanto para realizar programas sexuais. O relato delas é que elas ficavam nuas na piscina e os homens ficavam nas mesas em torno da piscina, como se fosse um processo de escolha das adolescentes. Então elas eram selecionadas e levadas para quartos e outros ambientes desse sítio. Quanto elas recebiam? Os programas, segundo elas, variam entre 150 e 300 reais. Alguma semelhança com gado? Que você coloca lá, marca e as pessoas vão para escolher? Alguma semelhança? Para mim tem toda. Para mim tem toda. As meninas eram serviciadas, drogadas, levadas para esse sítio onde havia festas, onde grupos de pessoas iam para festas em dias selecionados. Cada dia um tipo de pessoa. E lá elas recebiam drogas, elas comiam churrasco, elas bebiam e depois eram aliciadas. Aí você vai me dizer assim, 150 reais, 300 reais, elas já tinham 17, 18 anos, elas tinham consciência. Sim, elas sabiam o que estavam fazendo, sim. Agora a pessoa drogada, ela não tem condição de definir o que ela está fazendo. Elas são adolescentes, não deveriam estar lá. Alguém falhou nisso também. Marião, o delegado cita. Marião é o bairro Maria da Conceição, em Contagem. Essas meninas, então, de acordo com informações do delegado, 5 estavam no dia dessa festa. 3 foram baleadas após um desentendimento, porque entre o grupo que estava naquele dia não havia criminosos, havia pessoas selecionadas, inclusive políticos no local. Mas alguém, e esse político, por sinal, segundo o delegado, resolveu convidar 2 traficantes. E aí aconteceu a briga. Eu pedi para separar o trecho em que o delegado fala o motivo que levou aos disparos que mataram 2 jovens e deixaram uma adolescente ferida. Eu tenho isso aí? Eu tenho isso aí? Não, não foi separado. Não foi separado. Então, você vai ouvir a entrevista que a gente fez com o criminoso. O que acontece? Nessa festa, depois chegaram 2 traficantes, as menores se negaram ao sexo com eles, porque já estava na hora de ir embora. Houve uma discussão e elas disseram, vocês não têm arma, nem arma vocês têm. Eles então mandaram chamar os comparsas que cercaram o sítio, mostraram as armas, arrastaram essas menores e foram levadas pelo meio do caminho. No caminho, uma delas foi baleada, jogada na estrada e outras 2 foram levadas por 4 homens e mortas. Um desses homens, o homem que teria atirado na adolescente que sobreviveu, conta pra gente, ou melhor,
nega a participação dele, mas ele foi preso e reconhecido por ela. A imagem dele você confere agora aqui na nossa tela. Eu só quero que ela olhe e reconheça se foi eu realmente, porque o meu neném tem um mês de idade, acabou de nascer, sou casado no papel, eu ia sair de casa para fazer uma borrada dessa, eu tenho como chamar meus vizinhos, uma pastora do lado lá, sabe que eu estava lá, não saí lá de casa, não saí, não tem envolvimento com isso, eu quero que ela olhe sem estar nervosa, olhar se realmente é eu, entendeu? Ela te reconheceu em foto e também te reconheceu depois que foi preso? Eu só conheço eles, não tem envolvimento com nada deles. Você conhece eles do bairro? Não, já trabalhei com o Lulu, só trabalhei com eles. Pois é, o rapazinho ali disse que já trabalhou com esses outros suspeitos, que a gente não vai dar o nome porque ainda são suspeitos. Esse rapazinho aí disse que trabalhou com eles no Ferro Velho. Acontece que, segundo o delegado, de acordo com as investigações, eles foram flagrados, os 4, por furto, exatamente nesse Ferro Velho onde ele disse que trabalhava. E agora, a adolescente que está internada, já agora em estado estável, mas a adolescente o reconheceu e disse que foi ele quem atirou contra ela e os outros 3 envolvidos já foram reconhecidos. Agora eu vou te contar uma outra coisa, é que 6 pessoas foram presas por envolvimento nessa trama, por envolvimento nessas festas que acontecem nesse sítio há muito tempo. Entre elas estão, infelizmente, um tenente-coronel reformado da Polícia Militar, um político que também é, segundo as investigações da Polícia Civil, um policial também que foi excluído e que hoje é político e que concorreu até nas últimas eleições em Contagem. Esses 2 homens e outros 4 foram presos por suspeita de envolvimento. Eles estavam no sítio e nesse sítio havia também o aliciador e havia as outras pessoas que fazem parte desse bando que está aliciando menores. Acontece que hoje, na apresentação, o delegado não pôde mostrar nenhum deles. Sabe por quê? Porque existe uma coisa agora que se chama audiência de custódia. E na audiência de custódia, eles foram liberados. Então nós vamos ouvir agora a fala indignada desse delegado, que está preocupado com as jovens, as adolescentes que são aliciadas para essas festas. A gente volta a ouvir o delegado Rodrigo Rodrigues. Agora o nosso caminho é encerrar por hora o flagrante, que se encerra nesse momento, e entrar com o processo aí de pedido de prisão preventiva para que caia na graça da justiça aí de prender 4 homicidas, né, para que nossa sociedade não fique à mercê desses indivíduos soltos aí. Quanto às orgias, eu acredito que elas possam até continuar, né, porque os promotores estão soltos e eles vão continuar aí audienciando. Hoje a gente apresenta o executor, foi preso ontem, nós terminamos aqui às 5 horas, o flagrante dele foi encaminhado ao Ceresp. Na madrugada do domingo, às 5 horas também, nós encaminhamos ao Ceresp o Valdisney, vulgo Val, que é o agenciador. Ele tem uma comparsa, que é a companheira dele, que trabalha nesse agenciamento. Um dos clientes de alcunha Coronel também foi preso. Que não é militar, né, doutor? Que não é o militar. Ele tem o apelido de Coronel, né? Ele também foi preso. E o caseiro de alcunha Pacal se apresentava como dono do local. Ok, você ouviu aí então parte da fala desse delegado indignado. São 6 homens, 4 relativos diretamente ao homicídio, que estão soltos, segundo a Polícia Civil. A Polícia Civil que trabalhou incansavelmente no fim de semana para investigar e que agora se viu. O delegado parece até desanimado. A gente também fica. E preocupados com os nossos filhos e os nossos adolescentes. Eu vou te dar um minutinho para pensar, enquanto eu penso aqui também, o que a gente vai fazer nessa nossa sociedade. Eu volto já. De volta agora para todo o estado de Minas. Boa tarde para você que está chegando. E a gente aqui é Theo Corrêa no comando do Alterosa Alerta. Hoje, mais uma vez, substituindo o Stanley Guzmán, que está dodói, mas está voltando daqui a pouquinho, a gente torcendo por ele.
Olha, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, gente, aprovou o texto base do projeto de lei que determina o reajuste de 2,53% aos servidores municipais, por 39 votos a 0. Quer dizer, todo mundo concordou. Os vereadores concordaram pela aprovação geral dos aumentos. Logo em seguida, a base do governo conseguiu aprovar por 24 a 15 as emendas que alteram benefícios como férias-prêmio, quinquênio e acompanhamento de parentes doentes. Contrários à alteração dos benefícios, os servidores lotaram o saguão central e as galerias superiores da casa fazendo um protesto. Houve muito empurra-empurra, foi um tumulto danado registrado aí na abertura da galeria. Olha, segundo a assessoria da Câmara, os manifestantes tentaram até forçar a entrada, que estava com a lotação máxima. Os servidores alegaram que alguns manifestantes chegaram a ser agredidos pelos seguranças que tentavam exatamente impedir essa manifestação, né? Quando você legisla só a seu favor, acontece isso aí. A comunidade se revolta porque o salário mínimo está sendo reduzido. R$10 a menos para todo mundo. Mas o funcionalismo está tendo aí o reajuste, né? É o que tem para hoje. E enquanto eles brigam lá, olha só como é que você fica com o período de chuva. Muita gente aproveita os abrigos de ônibus para tentar se proteger, né? Mas olha só essas imagens que o nosso telespectador Mr. Bus enviou pra gente. Você vai ver que é absurdo, gente. Olha só. Os registros foram feitos na Avenida Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, e na Avenida Afonso Vaz de Melo, no Barreiro. Vários desses abrigos foram destruídos pelo vandalismo há muitos meses e até hoje eles não foram consertados nem substituídos. Então, além de não proteger do sol, agora eles não protegem nem da chuva, porque tem buraco para cima e para baixo, como você está vendo aí, né? E você e eu, que somos usuários do serviço de transporte público, vamos ficando assim, ó, jogados, abandonados pelo poder público. Eu fico com dó de quem precisa estar debaixo desses abrigos aí. Imagina, aquele chuvão, você molhando lá, tem que botar guarda-chuva debaixo do abrigo, né? Agora eu vou te contar outra história. Olha só esse homem que teve um dia de fúria, gente. Um dia de fúria. Câmeras de segurança registraram a ação dele. Um homem quebra a catraca numa estação de ônibus do Rio de Janeiro. Olha só, ele dá vários chutes até que ela tombe. Olha lá, ela vai tombar. As pessoas que passam ao lado ficam assustadas e mesmo assim ele continua. Um dia de fúria mesmo. Ele estava, olha, danado com alguma coisa que a gente não sabe. Ó, pula a catraca e chuta. As pessoas passando, provavelmente com medo de serem atingidas, e ele empurra a catraca no final. Será que estava sem dinheiro para pagar ou estava revoltado porque está faltando alguma coisa ali naquele local, né? Olha só, é um dia de fúria que o rapaz teve. Isso pode acontecer com qualquer um, né? A gente espera que não aconteça várias vezes, que ninguém se machuque. Vamos saber o que aconteceu. Gente, um jovem invadiu uma igreja em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e roubou 2 celulares. A suspeita é de que o ladrão seja aquele mesmo rapaz que matou com um tiro na cabeça uma mulher que estava grávida de 9 meses. A gente mostrou esse caso aqui. Você acompanha agora com o repórter Lucas Girardi. Roda. A polícia militar foi acionada depois de um assalto a funcionários desta igreja. O suspeito é o mesmo adolescente que teria matado uma mulher grávida de 9 meses na última semana. Equipes do SAMU fizeram o parto e reanimaram a criança, que foi levada para a maternidade Terezinha de Jesus. O adolescente teria entrado nessa área que pertence a uma igreja sem ser percebido. Depois, ele foi até aquela mata para buscar a arma que teria sido usada no homicídio de sexta-feira. Na volta, ele assaltou os 2 vigias do local. Ele subtraiu 2 aparelhos celulares de 2 vigias aqui da igreja. Militares se mobilizaram para localizar o suspeito. A polícia militar está fazendo as diligências para ver se localiza esse indivíduo e efetua a sua apreensão em flagrante aí por esse ato infracional ocorrido nessa data também. Segundo a PM, o adolescente tem longo envolvimento com o crime. Ele é suspeito de ter atingido um taxista na cabeça em uma borracharia no bairro Santa Terezinha em 2015. Naquela época ele evadiu para o estado do Rio de Janeiro, onde também nós tivemos notícias que ele também se envolveu em outras ocorrências lá na cidade. Nós já estamos aí tentando junto à vara da infância, o acautelamento dele, para ver se a gente tira esse menor aí das ruas e dá uma tranquilidade para a população de bem. Você
percebeu? A gente trouxe essa história aqui ontem. Mostramos o heroísmo do SAMU, conseguindo salvar essa gravidez, né? Não conseguiu salvar a mãe, mas conseguiu salvar a criança. A gente mostrou aqui. Agora, a gente falava ontem também que esse menor já era reincidente. De novo, gente. Menos de 24 horas depois, o menino vai roubar celular. Quer dizer, num dia ele mata, no outro dia ele rouba. No outro dia ele mata e rouba. Alguma coisa precisa ser feito. A justiça tem que ver que essa criança, esse adolescente tem que ser, no mínimo, acautelado. Para que lá, numa pena socioeducativa, ele possa ter, como eu disse ontem, uma chance de se tornar um ser humano. Porque ele está se transformando num animal. Ele está se transformando num animal predador. Ele vai continuar matando, se alguém não pará-lo. As leis estão aí para serem cumpridas e a gente pede à justiça que faça o papel dela. É o mínimo. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um posto de saúde, também em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A polícia investiga se ele foi assassinado ou se teve morte natural. Juliana Zoit conta pra gente. Logo que abriu o posto de saúde, a funcionária sentiu um cheiro forte. Um mau cheiro, eu abri todas as portas do consultório para ver se tinha alguma coisa lá dentro. Aí a técnica foi lá atrás, falei com ela, ó, parece que tem alguém morto lá atrás, parece que as pessoas vêm e dormem ali atrás. Então, aí ela foi e encontrou esse rapaz lá. O corpo do homem foi encontrado na área externa do posto. Ele estava agachado, com a bermuda abaixada. Um cartaz posicionado na frente do corpo impedia que ele fosse visto da rua. O perito da Polícia Civil esteve no local. Segundo ele, pelo estado de decomposição, não foi possível visualizar se havia marca de violência externa no corpo. O laudo da necrópsia que vai informar se houve crime ou se o homem morreu de forma natural. O posto de saúde fecha na sexta-feira às 5 horas da tarde e só reabre na segunda às 7 horas da manhã. Durante o final de semana choveu, o que, segundo a polícia, pode ter contribuído para a rápida decomposição do corpo. Segundo a funcionária, o local é usado como abrigo. Não tá murado, né? Aí eles entram pelo portãozinho, até pula, tá vendo? Porque não tem segurança. Tem que aguardar a apuração da Polícia Civil aí, né? Agora, o Juiz de Fora tá perigosinha, né? Acho que todo lugar tá, mas quando a gente vê duas matérias seguidas falando de violência e Juiz de Fora, chama a atenção da gente, né? Vamos torcer que melhore. Nós tivemos nessa madrugada, gente, mais um caso de explosão a banco no interior de Minas. Desta vez, o caso foi em Pedra do Indaiá, no centro-oeste do estado. A agência ficou completamente destruída e os moradores lá estão, claro, né, preocupados com a falta de segurança. Quem conta pra gente é o Ricardo Miranda e você acompanha aqui. A agência do Cicobi fica em frente ao destacamento da PM em Pedra do Indaiá. Com a explosão, ela ficou destruída. As portas de ferro foram arrebentadas e as vidraças estilhaçadas. Na hora da explosão que eu acordei com o barulho. E aí depois os tiros? E depois tiros. Assustou? Assustei, ué. A quadrilha ainda arrombou a agência dos Correios, que fica ao lado do banco. Foi mais ou menos por volta de 3 horas da manhã de hoje, né? 2 veículos chegaram no município de Pedra do Indaiá, aproximadamente 10 indivíduos fortemente armados. Houve a detonação de 2 artefatos, 2 explosões, né, que é do nosso conhecimento. Este vídeo, feito por um morador da cidade, mostra o susto de quem acordou com o barulho da explosão. Agora que o trem pegou fogo mesmo. A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não confirmou se os criminosos conseguiram levar dinheiro. Os responsáveis pela agência não quiseram gravar entrevista. Na hora da explosão, policiais que estavam no destacamento pediram um reforço dos militares de Santo Antônio do Monte. Quando os PMs chegaram, os bandidos continuavam aqui e houve troca de tiros. No tiroteio, um sargento acabou baleado. Esse policial ele foi alvejado de raspão na perna. De imediato ele foi socorrido para a unidade de pronto atendimento de Santo Antônio do Monte. Ele passa bem, né? 2 horas depois do ataque, a Polícia Militar Rodoviária de Bom Despacho prendeu na BR-262 Eduardo de Oliveira Silva, de 28 anos, e Ítalo Henrique Silva, de 21, suspeitos do crime em Pedra do Indaiá. Com eles, a polícia encontrou munição, explosivos de fabricação caseira, uma balança de precisão e uma garrafa cheia de pólvora. Policiais civis e militares da Força Tarefa, criada para investigar e prevenir esse tipo de crime, também estiveram em Pedra do Indaiá
e vão ajudar na investigação. Nós temos militares aqui empregados de tanto do 7º Batalhão, né, com sede em Bom Despacho, como do 23º em Divinópolis, né, patrulhando toda a região com a finalidade de interceptar e prender esses infratores. A violência da ação e a ousadia dos bandidos assustaram os moradores da pequena cidade, que tem pouco mais de 3 mil habitantes. A segurança, principalmente na cidade pequena, é pouca. Agora vem os bandidos que vêm fortemente armados. Chega, a população fica muito assustada. Policial é 2 policial, 3 policial, como é que vai fazer? Não dá conta da segurança, é pouca, né? Eu acho que é fraca. Não é para menos, né? A gente que mora na capital já fica assustado sabendo que tem polícia para cima e para baixo. Imagina você, numa cidade pequena, o rapaz ali falou pra gente, tem 2 ou 3 policiais, a gente sabe que essa é a rotina das cidades mineiras, das cidades do interior, as cidades menores. E aí, tiroteio e um policial baleado. Agora, o policial foi em cima, 2 estão presos, felizmente aí. Agora, gente, deve ser muito fácil comprar pólvora nesse país, né? Porque todo dia tem explosão de banco. Todo dia tem explosão de banco, né? Felizmente, esses 2 foram presos. A gente espera que a calmaria volte à cidade. Gente, moradores de Pouso Alegre, no sul de Minas, estão sofrendo com a falta de estrutura para receber as chuvas que chegam agora no fim do ano, né? Durante a madrugada, a população foi surpreendida com a água que invadiu várias casas e que deixou cerca de 15 famílias ilhadas e desalojadas. E olha que a chuva nem começou, hein? A reportagem é do Marlon Santiago. Você acorda no meio da madrugada com água dentro de casa. Os moradores ainda têm muito o que limpar e contabilizam os prejuízos. Na casa da dona Suzy, muitos móveis foram perdidos. A água atingiu quase 1 metro de altura e destruiu tudo o que estava na frente. Olha só onde que a água atingiu. Olha só os momentos que esses moradores, essa moradora aqui, dona Suzy, passou de madrugada. Imagina só o susto, né, dona Suzy? Quando a senhora viu a água aqui nessa base aqui, o que passou na cabeça da senhora? A gente estava dormindo, de repente, o pessoal me chamando, que eu levanto, a água, o pé dentro da água, a água já pra cima da canela, eu falei, meus cachorros estão mortos. Morreu os cachorros de afogado. Segundo o Instituto Somar de Meteorologia, choveu 94 milímetros em Pouso Alegre. Pelo menos 15 famílias ficaram ilhadas. Pular lá, Iago. O Nick vai morrer afogado lá. O pessoal ficou aí desesperado aí, tirando as coisas que dá para subir dentro de casa. A chuva veio do nada. Foi em questão de 5 minutos, a casa já estava cheia, já não deu tempo de levantar nada dentro de casa. Perdi guarda-roupa, sofá, documentos, foi feia a chuva aqui. Não tem o que fazer. Enquanto não resolver esse problema aqui da gente aqui, bueira aqui, das manilhas, que é muito pequeno, não suporta a água da chuva, desce tudo pra cá, dos bairros que tem lá em cima, desce a água tudo pra cá e aí a gente que fica atolado, né? Cansados de tantas promessas, os moradores pedem uma solução imediata para o problema. É cruel isso pra gente que mora aqui. E você pode esperar, Marlon. Nós vamos chamar você de novo, que daqui pra dezembro tem muita chuva. E você vai pegar muito móveis nossos pra cima. Se a gente puder comprar, né? Porque onde que eu vou pôr uma arvinha de Natal aqui? Você acha que a gente vai ter Natal? Não vamos não, meu. Porque eu cheguei no meu banheiro, o cesto de roupa flutuando. As minhas panelas flutuando. Você acha que isso é justo pra nós? Não é só aqui. No Faisqueira em todo lugar. Pouso Alegre tá acabando. Coitada, gente, que desespero. Imagino o que ela tá passando, sabe? Eu já passei por isso. Enchente, telhado caindo, coisa de quem nasceu na periferia, de família pobre. Eu sei como é que é perder as coisas numa chuva. Imagine perder em mais de uma chuva. E a gente viu também que lá é uma área de risco, né? Quer ver? Põe as imagens aqui de novo pra gente ver. É uma área de risco lá, tem barranco. Além da água ter entrado, tem o risco da construção dela também ser puxada, porque ali é uma área que tem matinho, mas tem ali, você vê que ali tem córrego, ali é uma área de risco, tem barranco. Então vem muita chuva aí pro fim do ano, a previsão é essa e dá desespero mesmo. Olha, eu sou solidária a essa senhora, viu? Que as autoridades possam ajudar essa família aí, nem que seja oferecendo para eles um local para se mudarem de uma forma transitória, porque vai chover mais e vai ter mais problema mesmo, viu?
Gente, mas mesmo com a chegada da chuva, o agreste do Brasil sofre muito, viu? Uma barragem em Pernambuco nunca esteve tão seca. Olha só a reportagem. A barragem de Jucazinho fica localizada em Surubim, no agreste do estado. De acordo com a Compesa, a região apresenta o pior resultado no balanço hídrico do Brasil. O reflexo pode ser visto diretamente no reservatório. Depois de 6 anos consecutivos de seca, a barragem sofre com o pior cenário desde a inauguração em 2000. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, basta olhar do alto. Jucazinho está em estado de colapso há 1 ano e 2 meses. O reservatório, que tem capacidade de armazenar 327 milhões de metros cúbicos de água, está assim, completamente vazio. A barragem deveria atender a 15 municípios. 800 mil pessoas estão sendo prejudicadas. Este ajudante de eletricista viu a barragem ser construída. Muito chocante, né, por todo mundo aqui. Essa barragem abastece várias cidades aqui e por todos sofrendo sem água. Aqui embaixo se tem uma outra dimensão do colapso. A barragem, que tem capacidade de produzir até 1.300 litros de água por segundo, está tão seca que é possível caminhar tranquilamente pela terra. O tom vermelho da terra só reforça o aspecto de morte. Morte vista por todos os lados. Nos peixes que não resistiram à seca, no cavalo que tombou a menos de 1 metro da poça de água. Em meio à vermelhidão, a cor branca sinaliza o pouco de vida que ainda resta no local. A sacola marcando um pequeno reservatório. As garças voando em busca do que comer. Luta para sobreviver também na pequena vila, a apenas 500 metros da barragem. A agricultora de 54 anos sofre para procurar água nas redondezas. Eu com o pai de morrer, foi me sair de tanta empurrar a carroça, barriga para baixo. Sem opção, seu José Petronilo, de 75 anos, é obrigado a gastar com carro-pipa, mesmo morando bem ao lado da barragem. Quando vem um carro d'água, assim nós compra. A gente compra o carro d'água, sem água doce, 3 contos, né? Sem água não dá, porque o carro sem água até o passarinho morre, né? Gente, você viu que impressionante? Tá seco mesmo. Onde tinha muita água já não tem nada. Tem que rezar mesmo, pedir a São Pedro para mandar chuva para lá, porque o trem tá feio. Olha, gente, o sinal analógico será desligado definitivamente amanhã, quarta-feira, que é dia 22 de novembro. Para você continuar assistindo a nossa programação, a programação aqui da TV Alterosa com qualidade, basta verificar se a antena da sua TV já é digital e se o televisor vai precisar de um conversor. Por isso, a repórter Salo Azarcote vai mostrar para a gente o que tem que ser feito. Você presta atenção. Dona Maria Eugênia tem uma televisão um pouco mais antiga e com o desligamento do sinal analógico ficou preocupada em não poder mais assistir aos programas favoritos. As novelas, né? Isso, os jornais, né? Que eu gosto muito. Mas como é beneficiada por um programa social do governo, a dona de casa tem direito a ganhar um kit completo com conversor e antena digitais. Sabendo disso, ela fez o agendamento e foi à agência dos Correios para pegar os equipamentos. Rapidinho, né? Não demorou nada. A gerente regional do Seja Digital, responsável por garantir que a população brasileira tenha acesso à TV digital, explica que o sinal analógico será desligado nesta quarta-feira em Belo Horizonte e outras 38 cidades no entorno da capital. Para atender aqueles que têm direito a receber os equipamentos, foram disponibilizados 490 mil kits. 79% deles já foram entregues. Apesar do desligamento do sinal analógico, ainda será possível agendar para ganhar o kit pelo site do Seja Digital ou pelo telefone 147. E os equipamentos ainda vão ficar disponíveis para serem retirados por mais pelo menos 30 dias. Não tem burocracia, basta que a família participe de algum programa social do governo federal, que ela tem o número do NIS, que é o número de inscrição social. Ela vai no site, ela realiza o agendamento e depois ela vai buscar na agência de Correios no dia e horário combinado. Obviamente que ela tem que levar um documento com foto, carteira de identidade, carteira de trabalho. O sinal desliga amanhã, então a gente pede que as famílias que ainda não retiraram o seu kit, que elas retirem, ainda dá tempo. Dá pra ficar sem TV? Dá não. Sem a televisão, somente Alterosa, esporte.
E se você não tem direito a ganhar um conversor, é só comprar, que é baratinho, viu? Moradores de Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas, gente, tiveram que abandonar suas casas por causa do risco de desabamento. 3 casas foram interditadas pelos bombeiros depois que as paredes foram totalmente trincadas. A população precisou se abrigar em casas de parentes. Quem conta pra gente é o Cadu Lopes. Para onde quer que você olhe, lá estão elas. Há rachaduras por todos os lados. Na casa de Dona Maria, tanto o teto quanto as paredes correm risco de desabar. Na quinta-feira passada, ela estava em casa com a filha e os netos e percebeu que algo estranho estava acontecendo. Pedreiro, ele olhou tudo, disse que não tinha perigo, mas que ia fazer pôr uns ferros para proteger, mas que a gente podia dormir tranquilo. E nós deitamos, dormimos. Quando foi de manhã, na hora que eu acordei, quando eu senti a luz que eu vi, ela já estava grandinha. Aí a gente colocava, já dava para colocar um dedo numa noite. Segundo a filha de Dona Maria, no sábado as rachaduras se agravaram e aumentaram de tamanho, sendo preciso acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A casa foi interditada e a família teve que se mudar às pressas para a residência de parentes. Tivemos que tirar as coisas às pressas, aí os vizinhos nos ajudaram. E aí, para fazer a escora, foi o pessoal da Defesa Civil, uns primos meus que estavam aqui e alguns vizinhos também que ajudaram a colocar as escoras. A mesma situação aconteceu na casa da mãe de Marcelo. Eles estavam achando estranhos bombeiros na casa dos vizinhos e quando foram ver, encontraram diversas rachaduras na residência. Com o movimento deles, a gente observou que aqui em casa também estava trincando, só que foi uma trinquinha de nada, tranquilo. Quando foi à tarde, já estava estralando, caindo reboco, entendeu? No mesmo dia, a mãe e o irmão dele precisaram sair da casa, que estava aumentando as rachaduras. O advogado da prefeitura recolheu a chave e pediu que a gente retirasse os moradores. E onde é que a gente levou? Eu levei minha mãe para outra casa do meu irmão. De acordo com as pessoas que moravam aqui nessas residências, tá tudo trincado, tudo rachado, reboco caindo e tá um risco muito grande. Por isso a gente não vai conseguir mostrar, fazer imagens no interior dessas casas. O que a gente percebe aqui do lado de fora é que a Copasa e alguns funcionários da prefeitura estão escorando essas toras aqui nessa residência para poder fazer um buraco na rua e assim descobrir qual seria o motivo dessas casas estarem trincando. Está aguardando a perícia concluir o que pode estar acontecendo no fundo dessa rua. Que nós acreditamos que pode ser um condutor que estourou ou a rede de esgoto que está estourada. Que dó daquela doninha, né? Que falou, disse que não tinha risco. Agora devia levar a moça para casa de quem falou que não tinha risco, né? Pois é. Olha, a prefeitura informou que a Copasa identificou que havia um cano furado abaixo das casas e ficou responsável por mandar um perito externo. A prefeitura também acompanhou a perícia e diz que a Copasa vai ter que se responsabilizar pelos danos causados aos moradores. Tomara, né? Gente, 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas depois que uma van capotou em uma ribanceira às margens da MG 120. Foi em Bom Jesus do Amparo, na região central de Minas. O acidente aconteceu após o veículo ser atingido por um caminhão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os mortos são 2 mulheres de 51 e 57 anos e um homem de 66. Os 11 feridos foram socorridos, encaminhados para o hospital de Itabira. As causas do acidente ainda são desconhecidas. São imagens fortes que você vê aí desse acidente gravíssimo que aconteceu aqui no estado de Minas, né? A gente volta já já. Não sai daí, hein? Voltando com o nosso Alterosa Alerta, e hoje nós vamos fazer uma viagem com uma turminha que é muito querida, no acampamento Panapaná. A galera da Escola Mundial vai viver dias muito divertidos, mas eles acabam se envolvendo em um grande plano para deter uma malvada dupla. Carrossel, o filme, hoje, logo após o programa do Ratinho no Cine Espetacular. A criançada adora, eu também curto de montão, como dizem por aí. É o pessoal do Carrossel, aquela novelinha bacana, que todo mundo que tem filho assistiu, eu tenho certeza, e que a gente vai rever aí esse filme. Quem não viu no cinema vai ver pela primeira vez.
quem viu no cinema vai rever. Essa galera é tudo de bom. A Larissa Manoela e os outros personagens do Carrossel que ficou no coração de todo mundo. A Maísa. Olha, gente, é uma aventura muito legal e eu recomendo. Agora eu vou te falar, vou te agradecer pela companhia, por você ter estado aqui com a gente durante mais essa edição do Alterosa Alerta. A gente trouxe informações importantes aí e a gente quer pedir para você que fique com a gente, continue com a nossa programação, que amanhã a gente volta. Torcendo aí, mandando um abraço pro Stanley que está nos assistindo em casa. Stanley, aquele abraço, muita energia positiva. Um abraço também para as pessoas que estão nos assistindo e mandando mensagens pelo Instagram. Um beijo da Etel Corrêa. Tchau.